Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Diego, sou técnico de campo da Cotrac, atendo o projeto Até Biomas pelo núcleo CA 34. Estamos aqui hoje no município de Pindaí, comunidade de Morro de Guirapá. Estamos aqui na comunidade de São Joaquim. Viemos aqui hoje mostrar um pouquinho da realidade de São Joaquim aqui para vocês e como está sendo o processo de desenvolvimento dentro da propriedade dele. É um agricultor que ele está em processo de transição, né, na sua propriedade, do convencional para o semi-orgânico, né, o agroecológico. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como está funcionando aqui na propriedade. O Joaquim mais à frente vai falar um pouquinho para vocês de como está sendo a ideia, o que ele está produzindo aqui dentro da comunidade e o que está sendo desenvolvido, né? A gente estamos aqui de frente de um cultivo de tomate, um tomate agroecológico, né? Agroecológico é o plantio que a gente foge do todo o uso de produtos químicos que agride a vida ou qualquer fator da natureza, né? Então a gente estamos num cultivo aqui hoje de forma natural, né? Esse cultivo surgiu a partir de uma ideia de um intercâmbio que a gente fez lá na comunidade de um parceiro da gente, né? Município de Caetité, na propriedade de Diego. E a gente conheceu esse plantio que ele produzia lá de forma agroecológica, né? E a gente resolveu trazer esse experimento para cá, é uma forma de experimento ainda, né? Estamos em fase inicial e a gente teve a ideia de trazer esse projeto para cá, para a nossa realidade, né? Para dentro do Até Biomas, para a gente ver como funciona, para a gente realmente desenvolver e para servir de incentivo para os demais agricultores também, né? Então a gente trouxe essa ideia para cá. Joaquim de início aceitou nosso desafio, né? É um curioso também nesse meio, né? Estamos aprendendo junto. Então hoje a gente veio aqui na propriedade mostrar para vocês um pouquinho do que está sendo feito, de como foi a ideia, de como está sendo o desenvolvimento desse cultivo, né? E aí no decorrer do vídeo a gente vai mostrando para vocês como está sendo essa ideia. Meu nome é Joaquim, conhecido Joaquim de Rosa. Aí estou aqui com o Diego, né? Ele é meu técnico. E para começar, aqui para mim plantar esses tomates, eu preparei a terra, coloquei esterco de gado e bagaço de milho, né? Milho triturado, e fiz arleira. Deixei há um bom tempo aí para mim poder plantar, né? Aí voltei, ficou mais ou menos 30 dias, terra preparada. Aí no dia 26 de novembro eu plantei esse tomate. Fiz no dia e plantei. Tá aí. Com a fé em Deus eu quero comer esse tomate sem veneno, né? Como é que está sendo a ideia? É difícil produzir? As caudas é difícil de fazer? Como é que está sendo? Não, para mim não está sendo difícil não. Está sendo moleza. Então, pessoal, essa área, como eu já falei, a gente teve a ideia de fazer uma área de experimento. Ele já tinha essa área que antes tinha sido uma área de hortaliça, né? Ele tinha preparado com esterco para fazer hortaliça. Então a gente refez essa área, aumentou o nível de esterco curtido, de matéria orgânica, de resto de ração que tinha feito e preparou essa área para ser plantado anteriormente, né? É interessante a gente reforçar também que esse tomate ele é plantado no sistema de consórcio, né? Ele não é um tomate convencional. A gente pode ver aqui que ele é plantado junto com o coentro, né? Não é à toa que a gente optou por essa ideia. O coentro ele é um repelente natural, né? Então a gente planta aqui porque automaticamente ele ajuda a repelir os insetos que vêm e acaba dando uma produção extra também, né? Ou seja, caso possa ser que a produção não consiga produzir algum problema, alguma praga, alguma doença, a gente perca o cultivo do tomate, o coentro, além do repelente, ele consegue retornar essa renda extra, né, para o agricultor para cobrir os custos que ele tem com a mão de obra, que no caso dele aqui a mão de obra é familiar, mas em caso de uma outra produção, a ideia do coentro é complementar essa renda de possível tempo de mão de obra que ele tem gastado, né? Porque aqui, como a gente já falou, não tem gastos com produtos químicos, mas tem um gasto com o tempo. De início, a gente meio que perdido ainda, a gente procurou meios de fugir do ataque de pragas, né? Porque a gente sabe que não tem como combater, então a gente procura meios de fugir. Então a gente, de início, quando foi preparado a área, a gente também já preparou
uma cerca viva, né? A ideia era para ser uma planta mais resistente, porém essa planta ela dura um tempo mais para desenvolver. Então a gente optou pelo plantio do milho e a gente fez uma cerca viva, né? Uma barreira que vai servir como quebra-vento e também como uma proteção contra ataques de insetos e de doenças que venham da propriedade vizinha e da própria natureza, né? Então a gente, antes do início do tomate, a gente fez essa barreira que acabou desenvolvendo um pouquinho mais do que o tomate, né? Na verdade essa era a ideia, para realmente servir de barreira. E aí a gente já entrou com o cultivo com o plantio, né? Com o transplante do tomate junto com o coentro. O coentro também, vocês podem ver que não é o plantio com a produção convencional, a gente planta realmente um bolo de coentro para ficar aquela coiceira, né? Como é conhecido regionalmente aqui dentro do tomate, para ele crescer realmente em consórcio e fazer o trabalho de defesa. Então, pessoal, como a gente estava falando do desenvolvimento dessa área de experimento, desse cultivo, a gente vai mostrar para vocês também um pouquinho de como está sendo o tratamento dessas plantas, né? Lá do início, como a gente iniciou, o que está sendo usado, como que é preparado essas caudas, para vocês entenderem um pouquinho o que está sendo usado, como está sendo feito e o que vocês podem estar fazendo também para repetir nas suas propriedades, né? Que afinal isso aqui é uma área que sirva de incentivo, né? É para a produção, mas também o objetivo é que sirva de incentivo para os demais agricultores que estão conseguindo reproduzir. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como está sendo o preparo dessas caudas, o que está sendo usado, o que foi feito no início e o que está sendo aplicado até agora. Então, pessoal, dando seguimento à nossa apresentação, né? Como eu falei para vocês, lá do início o tratamento começa na primeira fase inicial, desde a semente do tomate, né? A gente não trabalha com o corretivo, a gente trabalha com o preventivo. Então, desde o início, quando você planeja fazer o plantio, você já tem que começar os tratamentos. Aqui, quando o Joaquim fez o plantio da semente, né, que fez a germinação, surgiu as primeiras folhas, a gente já deu início ao tratamento que a gente chama de desinfecção da planta, né, antes de ir para o campo. Então ele iniciou com o extrato da mamona com babosa, né, que é um trato preventivo para tirar todos os insetos que tem, ataques de fungo, dá um preparo para a planta para ela ir para o campo de forma já saudável, né? Logo após estar no campo, a gente também iniciou isso aqui a gente tem um extrato, a gente chama de extrato de gengibre, né? Que é um chá, gengibre cozida. Você pega a gengibre convencional, acho que todo mundo conhece, faz o chá dela sem nenhum aditivo, né? Sem açúcar, sem aditivo de mais nenhum produto. E aí, após o plantio dela, a gente começa esse tratamento com a gengibre, que é uma prevenção contra ataques de pragas, né? Como a lava minadora e outros fungos que possam vir tá atacando essa produção. Quer falar um pouquinho aqui como foi esse início, o preparo dessas caudas? Você já conseguiu de início, surtiu o efeito, deu resultado? Então, eu vi primeiramente essa cauda aqui na terra, assim como eu preparei a terra assim, para plantar, eu joguei essa cauda. Aí, quando iniciou os pezinhos de tomate, com uns 15 dias de nascido, eu joguei a gengibre, a calda da gengibre. Depois eu vim com esse casca de angique e aroeira e juazeiro. Fiz a calda que ficou uns 60 dias num tambor a barra vou dar de 50 litros mais ou menos. Aí foi fazendo os preparos aí. A calda de angico, pessoal, a calda de angico é uma calda natural que a gente tem. Também não é um fungicida que a gente usa como prevenção. Ela é a base de casca de angico, como o Joaquim falou, de juá e aroeira. São produtos que é encontrado aqui na própria natureza, né? Que ele consegue de fácil acesso. E aí ele faz a mistura dessas caldas, né? São cerca de 2 a 3 kg de cada calda dessa, a depender da quantidade de água que você vai colocar. E aí você deixa curtindo em um recipiente. Por volta de 1 semana, 2 semanas, ele já está basicamente no ponto de uso, né? E ele tem essa cor avermelhada, devido ao angico, né?
Então, ele é um excelente fungicida e atua também na prevenção de ataques de doenças, né? Outro produto que a gente tem usado aqui, tem funcionado, é a urina de vaca. Ela é um adubo, né? É um complemento mineral, nutricional para as plantas. Ela é rica em ureia, em nitrogênio, em fósforo, enfim. É um adubo, usando a linguagem normal, é um adubo, né? Que ela auxilia na planta a ter resistências, a ter um maior desenvolvimento, a ter resistência a pragas e doenças. Por mais que alguma doença possa vir contagiar a planta dentro da produção, ela vai estar resistente para resistir esse ataque e não vai sofrer tanto, né? Então a urina de vaca, ela dá esse suporte, além de ela ser um repelente natural também devido ao seu odor, que acaba afastando os insetos que venham tá atacando a propriedade, né? Outra coisa bem natural que a gente usa aqui também, eu acredito que tem em toda a região, é o extrato do ninho. O extrato do ninho, ele é um repelente natural também. A gente usa ele a folha, que é macetada, né, macerada, e deixa curtindo por um período de 24 horas, 48 horas, e aí a gente passa ele no tomate. Ele afasta a mosca que é responsável por depositar o que a gente chama de larva mineradora, né? Então ele faz essa limpeza, dá essa resistência para a planta. Inclusive vocês podem ver, não tem ataque como nas outras produções da larva, né? Auxiliado pelo uso do ninho, que é um repelente natural e acaba expulsando esses insetos da produção, né? A gente tem usado aqui também o leite, que é um repelente natural, né? E acaba auxiliando na produção e no afastamento do ataque desses insetos. O leite, ele tira aí, desde os pequenos fungos até a fungos maiores, né? Como, por exemplo, ele é um fungicida proídeo. Então, com o uso do leite, você afasta o oídio e outras moscas brancas que podem estar atacando dentro da propriedade. A gente usa também a cauda bordaleza, que é um produto natural, apesar da gente comprar um produto que muitos podem achar que é químico, né? Ele é aceito como um produto natural que é usado dentro da produção orgânica. Então a gente compra aqui o sulfato de cobre, né? E usa ele junto com a cal virgem. E é uma mistura sempre, a gente usa ele na proporção de 100 por 100, 100 gramas do cal com 100 gramas do sulfato de cobre. E a gente faz a junção desses dois e aplica na produção, que dá um excelente resultado também. A gente tem também uma técnica natural, né, que a gente usa simples, que tem um efeito muito significante dentro da produção, principalmente da produção do tomate, que é o uso do esterco de gado, né? O esterco seco. É uma telha, um recipiente que não pegue fogo. Você distribui esse esterco em vários pontos da propriedade e coloca fogo no final da tarde, né? A gente sabe que boa parte do ataque dos insetos ele acontece ali no fim do dia, início da noite. Então, nesse período a gente coloca ali que a fumaça desse esterco acaba afastando, repelindo esses insetos que vêm atacar a propriedade, né? Então é mais uma. E por vantagem a gente ainda usa o esterco, a cinza do resultado dessa queima, né? No outro dia a gente pode usar ele e tá passando na planta também, que ele vai servir aí como um adubo natural, né? Um foliar natural, vamos dizer assim. Então com isso a gente está conseguindo alcançar uma produção sem grandes índices de ataques de doenças e pragas. E aí a gente tem outros componentes também que a gente acaba usando aqui, que é como exemplo do biogel, né? Que é o uso do esterco fresco, curtido, que a gente deixa ele em um recipiente mexendo por vários dias e ele acaba virando uma calda esverdeada, e é um excelente adubo, rico em todos os tipos de componentes que a planta necessita. Então a gente usa ele como foliar e como adubo via solo também, né? Então tem sido um excelente resultado, como vocês podem estar vendo, acompanhando aí na produção, né? Joaquim, você queria dar algum complemento? Como é que está sendo essa ideia? Está funcionando? Você pretende continuar com esse plantio? Como é que está sendo a sua experiência? Tá bom. Nós esquecemos de falar também sobre a armadilha que nós fizemos, né? Para poder capturar as mosquinhas, né? Eu peguei uma toalha azul, passei um mel de açúcar misturado com leite, né? E foi à noite aqui numa vara armada aí. Aí quando era no outro dia, tava apinhado de mosquinha, né? Foi a armadilha que nós fizemos.
armadilha de luz, né? de luz. Essa armadilha ela é feita com a lona, usado componente natural também, né? E como ele falou aqui, ele usou o melaço de açúcar junto com leite, que acaba sendo uma cola, né? E aí ele coloca a luz. A gente sabe que os insetos ele é atraído pela luminosidade, então ele coloca uma luz junto com essa lona, junto com esses atrativos, que acaba pegando os insetos que vêm atacar essa produção. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que todos vocês tenham gostado e possam reproduzir essa ideia em suas propriedades. E até a próxima.